Mateus capítulo 6, verso 22. Palavras de Jesus: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mais uma vez, a primeira parte, Jesus disse aos seus discípulos: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Eu quero pedir licença a você hoje e iniciar essa mensagem contando duas histórias. Duas histórias têm muito a ver com a minha vida. Eu nasci numa família simples. Meus avós, por parte de mãe, vieram do Nordeste, no final dos anos 70, vieram em 13 pessoas. E a família do meu pai também é uma família bastante simples, filhos de imigrantes que vieram da Itália, mas todos eles, apesar de poucos recursos, gente trabalhadora, que conseguiu criar os filhos, conseguiu educá-los e, dentro daquilo que foi possível, dar condição para eles. Eu nasci no meio de tudo isso e minha mãe me teve bastante jovem, ela se casou muito jovem, aos 18 anos, com 20 eu já estava aí no mundo. E, por ter poucos recursos, minha mãe precisou ir trabalhar cedo também, junto com meu pai, e me deixou numa escolinha. Eu ficava tempo integral, tenho lembranças extraordinárias. Boa parte das minhas lembranças mais antigas foram numa escolinha onde eu ficava, almoçava. Foi lá que eu aprendi a amarrar meu tênis, foi lá que eu aprendi a ler e escrever, foi lá que eu aprendi a fazer conta. Eu tomava banho lá, eu lembro, tinha uma tartaruga, tinha um pé de jabuticaba. Tenho muitas lembranças desse tempo maravilhoso. Quando eu completei 8 anos, meu irmão tinha 1. Infelizmente, meus pais se divorciaram. Enfim, um fato que atinge muitas famílias hoje. E, graças a Deus, ainda foi um divórcio amistoso, assim, sem tantos efeitos colaterais de briga, essas coisas que a gente vê muito em alguns casais que se separam. Nossa vida financeira foi bastante prejudicada. Já nesse momento estava um pouco melhor de grana, mas eu me lembro de minha mãe precisar me tirar da escola particular e me colocar para estudar na escola do Estado. E ela fez isso até por um senso de justiça. Minha mãe sempre foi e é uma pessoa muito correta. Eu me lembro dela me dizer: olha, eu paguei para você esses anos todos, escola, e agora chegou a hora de eu pagar para o seu irmão. Eu não tenho condição de pagar a escola particular para os dois. Então eu fui estudar no Estado e chegou a vez do meu irmão, enfim, ter um estudo, uma condição de estudo melhor. Eu já ajudava ela no restaurante, já com 10, 11 anos. Hoje eu olho para trás e eu falo, minha mãe acho que era até um pouco doida, porque ela me dava serviço de banco para fazer com essa idade. Mas assim, ela sempre confiou muito em mim. Ela dava o caixa todo, o dinheiro, os cheques. Eu com 10, 11 anos, corria lá para o escritório, pegava os envelopes, relacionava todos os cheques e tal, e colocava nos envelopinhos. Eu lembro eu indo para o banco, levar, e às vezes precisava conversar, mandar algum recado para o gerente, trazer depois um recado para ela. E eu com 10 anos fazia tudo isso. Até olhando hoje eu falo, poxa, boa parte do senso de responsabilidade que eu tenho hoje e de maturidade foi graças ao fruto desse investimento da minha mãe, que acreditou em mim desde muito cedo. Como eu falei, o divórcio dos meus pais trouxe uma certa dificuldade financeira, mas graças a Deus,
Eu tenho uma família maravilhosa que sempre nos apoiou. Meus tios, meus avós, e por boa parte da nossa vida eu precisei ir morar na casa de alguns parentes de favor, mas foi uma bênção, porque eles estavam lá, com as mãos estendidas, no momento que a gente mais precisou, para nos ajudar, para nos abraçar e para nos apoiar naquele momento que a gente estava vivendo. Eu fui trabalhar na igreja, no ministério, muito cedo, aos 18 anos, eu já fui para o ministério, já estava no seminário, e assim, já contei aqui para vocês que eu tive um pastor muito rígido, muito temperamento difícil, mas olha, se eu tenho hoje força emocional, foram graças aos 7 anos que eu trabalhei com esse cara. Minha casca ficou grossa. Já ouviu a expressão couro de rinoceronte? E eu acho que eu fiquei assim, trabalhando esses 7 anos. Eu vejo que foi Deus quem preparou de fato. Eu precisava daquilo ali para poder chegar onde eu cheguei. Quando eu comecei, então, depois do ministério lá em Limeira, a gente tinha muitas privações econômicas. A Dani precisou pedir a conta, ela ganhava 4 vezes mais do que eu ganhava na igreja. Mas os irmãos estavam lá para nos apoiar. E não foram poucas as vezes em que a gente não tinha recurso para comer em casa, mas os irmãos nos chamavam para almoçar, para jantar. E graças a Deus, a igreja é a nossa grande família, que nunca nos deixou faltar nada e nada. Me lembro um momento difícil que a gente passou, agora em Rio Claro já, foi na perda daquele que seria o nosso segundo filho. A Dani estava grávida, de 2 para 3 meses, e ela teve um aborto espontâneo. E a nossa dificuldade financeira era tão grande que a igreja de Limeira acabou não pagando o nosso plano de saúde, ficou uma parcela atrasada, 1 mês atrasado, mas graças a Deus estava minha mãe para nos salvar. Minha mãe pegou 300 e me deu de presente, me salvou. Assim a gente pôde fazer a curetagem, porque a Unimed não estava querendo realizar. Esse tempo de dificuldade, meu carro foi apreendido por documentação atrasada, mas Deus sempre foi muito bom. Eu tinha amigos que me emprestavam carro. Você sabe que emprestar carro não é uma coisa simples. Meu carro ficou uns 15 dias no pátio, mas eu precisava me locomover, levar a criança para a escola, eu estava pregando bastante fora. Então tinha um amigo que chegou, ele tinha certo recurso, falou: Aquiles, fica com esse carro aí, depois quando você resolver aí os perrengues, você me devolve. Como é bom ter gente que nos apoia nesses momentos de dor e de dificuldade. Quando nós mudamos para cá no final de 2012, nosso desafio era gigantesco. E assim, eu tenho muitos amigos pastores de grandes igrejas, que chegaram para mim e disseram: Aquiles, nós vamos te apoiar. Mas é curioso que, olhando agora, depois da história já contada, parece que Deus não deixou nenhum deles nos apoiar. Parece que Deus fez questão de que a nossa dependência fosse exclusivamente dEle. E nunca nos faltou nada, apesar de não ter apoio de ninguém. Eu vivi o ano passado, eu acho que todos aqui sabem disso, o momento de fato mais difícil da minha vida, quando fui diagnosticado com a leucemia, e mais uma vez eu tive o apoio de Deus, apoio dos meus irmãos. Deus estendeu as mãos, me fortaleceu, me ajudou no tratamento. Pessoas, uma multidão de gente orava por mim o tempo todo. E hoje eu estou aqui, em fevereiro de 2019, tentando poder ajudar, exercer meu ministério, apoiar pessoas que têm problema, dificuldade, lutas, dor, e dizer para essas pessoas o seguinte: olha, nunca perca a esperança.
Deus tudo pode. Deus é maravilhoso. Eu queria contar para você agora uma outra história que tem a ver muito comigo também. Eu não sei a sua realidade familiar, mas a realidade familiar da minha família nunca foi favorável. Financeiramente falando, meus avós, minha avó está aqui sentada, vieram da Bahia. Minha avó tem 9 filhos. Vieram ela, a mãe dela, mais uma tia minha. Minha mãe tinha 15 anos. E vieram morar num barraco de tábua, ali no Jaraguá. Contrapartida, a família do meu pai também. Assim, 7. Meu avô bebia muito. Viveram sempre num perrengue, em privação. Meu pai precisou parar de estudar na 4ª série para poder ajudar meu avô na lanchonete, para poder tentar colocar um pouco mais de comida em casa. Na verdade, quando eu olho para a minha história hoje, eu acho que meus pais nem me queriam naquele momento em que eu nasci. Porque eles não tinham condição de ter uma criança. Eu acho que eu fui um acidente. Porque eles não tinham condição nem mesmo para se sustentar. Eu de vez em quando passo na frente da casinha onde eles moravam, ali na rua Bom Jesus. Eu falo, cara, certamente alguma coisa deu errado e eu nasci. Isso é tão prova que meus pais não é que me colocaram, eles me jogaram numa escolinha, tempo integral. Você acha que um pai e uma mãe que gosta do filho colocam uma criança de 7 meses numa escolinha? Pois essa é minha mãe. Esse é meu pai. Deixado, eu me lembro muitas vezes, eu era o último a ser pego na escolinha. Só pensavam em dinheiro, em trabalhar, em melhorar de vida. Eu estava lá, jogado numa escolinha. Bom, se não bastasse, chegou uma hora, eles resolveram se separar. Não pensaram em mim, não pensaram no meu futuro, não pensaram nas feridas que isso ia causar em mim, nas marcas. Não pensaram no meu irmão. Eu que tinha um grupo de amigos lá no Dom Bosco, agora minha mãe chegou para mim e falou, viu, você vai ter que estudar na escola do estado. Me matriculou no Melo Aires. E depois eu fui para o Galo, depois para o Sud, fui sendo jogado uma escola pior que a outra, porque seu irmão precisa estudar. Na hora de separar, não pensou nisso. Com 10 anos, você vê se meus pais tinham juízo, eles me botaram para trabalhar. E eu tinha que ficar entregando lanche, fazendo serviço de banco. Fomos morar na casa de parente. Você sabe, tem coisa pior do que morar de favor na casa dos outros, não? Hã? Já morou? Já morou na casa de parente, de favor? Pois é o que eu tive que fazer com 8, 9 anos de idade. Fui trabalhar na igreja e achando que ia ter um pastor como patrão, tinha um crápula lá. Um cara que me tratava no coice, no chute, temperamental, tinha um mínimo de educação. Passei por tanta luta financeira, cara. Quando eu fui para Limeira, a igreja desse pastor falou, nós vamos pagar seu salário durante 1 ano.
Eles me mandaram dinheiro 1 mês. E eu não passei fome. Sabe por quê? Porque os outros da igreja davam almoço e janta para mim. Cesta básica. Você já viveu uma humilhação dessa? De ter que comer na casa dos outros? Porque senão você não tem nada para comer em casa? Pois é. Essa mesma igreja lá de Limeira, que eu fui tão humilhado, eu deixei dinheiro na conta da igreja lá, porque eu administrei bem, eu cuidei, eu fui zeloso, mas eles deixaram de pagar minha Unimed. R$300. E minha mulher estava no hospital, perdendo uma criança, precisando fazer curetagem, e eu tenho que pedir dinheiro para minha mãe. Fala, mãe, depois de homem, pai de família, chegar para minha mãe e dizer, mãe, não é nem me empresta, me dá R$300, porque senão a Dani está perdendo o nenê lá na Unimed, eles não querem fazer a curetagem. Carro apreendido, tem que pedir carro para os outros. Já teve que pedir carro para os outros? Já tive que pedir. Igreja, você vem no culto, você olha música, você acha que é lindo. Mas só luta. É só dificuldade. Quando eu mais precisei dos meus amigos pastores, que tinham grandes igrejas, condições de me apoiar, sabe o que eles fizeram? Viraram as costas para mim. Nunca me deram 1 centavo. Nunca me deram 1 centavo. Nunca me ajudaram com nada. Nada. Eu e minha mulher tivemos que trabalhar de madrugada. A gente acordava todo dia, 2 da manhã, para ir trabalhar, fazer lanche para coreano, comer de manhã. Daí se você acha que minha vida é difícil, em maio do ano passado, me falaram, você está com leucemia. Daí eu perguntei, será que eu sou uma pessoa tão ruim assim? O que eu fiz para merecer uma vida dessa? Cara, será que eu sou uma pessoa terrível? Eu não sou um bom pai de família, eu não cuido dos meus filhos. Eu não cuido da minha esposa, eu procuro ser correto. Eu tento pagar minhas contas em dia. E daí eu descubro que eu estou com câncer e posso morrer nas próximas semanas. E agora minha vida, sabe o que é? Mesmo vivendo todos esses dramas, tentar ficar ajudando o crente a superar seus problemas. Eles dizem, pastor, estou com um problema. Pastor, ora por mim. Pastor, está difícil. Me fala alguma coisa boa. Essa é minha vida. Qual das duas histórias você acha que é verdadeira? A história que eu escolher. A história que eu decidir. Na verdade, a história da sua vida é a história que você resolveu contar para si mesmo. Essa é a história da sua vida. A sua narrativa. Jesus aparece em Mateus capítulo 6, dizendo o seguinte para os seus discípulos: o seu olhar, a sua visão, a maneira como você enxerga a sua vida, afetará completamente a sua história. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo vai viver em trevas. Eu gostaria hoje de pensar com você na história de um homem que resolveu viver debaixo desse segundo prisma que eu contei para você. A história dele está no Evangelho de João, no capítulo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia. E é a história de um anônimo
com 38 anos de paralisia, que resolveu usar os óculos do vitimismo para enxergar sua história, sua vida e sua trajetória. Jesus parou-se diante desse paralítico e no verso de número 6, a última frase perguntou: queres ser curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu pergunto para você hoje, mas eu não vou pedir para você responder de bate-pronto. Eu quero que você pense: você quer ser curado? Você quer se ver livre, definitivamente, desse mal que te assola, que te aflige, que te rouba a paz, que te paralisa, que não permite com que sua vida ande, prossiga, que a sua vida caminhe, ande para frente? Por que eu estou dizendo para você não responder de bate-pronto? Estou dizendo isso porque ser doente tem suas vantagens. E eu vivi isso na minha vida, mas de perto. Gente, eu nunca ganhei tanto presente na minha vida igual o ano passado. Nunca. As pessoas iam lá na Unimed me levar coisa, levava livro, me levava aparelho, me levava DVD, me levava CD, me levava chocolate. Alguém disse esses dias: você viu, vai abrir Lindt no shopping. Não aguento mais. De tanto que eu comi. Gente do céu, um amigo daqui da igreja me mandou um relógio suíço importado, maravilhoso, caro. Me mandou de presente, lá no hospital, na Unimed, com uma cartinha, dizendo: força, guerreiro, você vai sair dessa. São? Não. Mensagem? Centenas. Todo dia, WhatsApp, Messenger. Eu chegava algumas enfermeiras lá dizendo: você que é o pastor, né? Eu mesmo. Ontem a nossa igreja orou por você. É mesmo? Que igreja que você vai? Eu vou na Grades Abertas do Espírito do Vento de Jeová. Lá. Sabe onde Judas perdeu a bota? Então, é onde ele perdeu a meia, um pouco mais para frente. Nós estamos orando pelo Senhor, pastor. Nunca oraram tanto por mim. Nunca. As pessoas, todo lugar que eu chegava, assim, as pessoas eram solícitas comigo. Eu me lembro que eu precisava sair de casa de máscara. E eu entrava, às vezes, na farmácia, num hospital, ou num banco, algum lugar que eu precisava ir rápido. As pessoas olhavam para mim com um olhar de amor que eu nunca senti na minha vida. Hoje eu entro, eles viram a cara para mim. Alguns dizem que eu sou até arrogante. Eu tenho um amigo bastante espirituoso que ele falou: Aquiles, eu estou até com vontade de ter uma doencinha depois dessa, viu? Porque todo lugar que eu vou as pessoas me perguntam de você e eu estou carente também, eu quero ficar doente. Você quer ser curado? Você quer sair dessa? Você quer mudar sua história? Porque entenda, se você for, essa compreensão acaba, esse carinho acaba, os presentes acabam, esse afeto
grandioso, acaba. E é normal que acabe. Ninguém tem que ficar lambendo. Gente, tá bem, normal. Tem que ficar me dando chocolate. Mandava água Perrier, São Pellegrino, Voss. Hoje eu olho e falo, meu Deus, se mandasse tudo em espécie, tinha comprado um carro no final do tratamento. Sabe por quê, gente? Porque o vitimismo, ele produz em nós, em primeiro lugar, paralisia. Toda vítima tem sua vida estagnada, parada, sua história interrompida. Pode se certificar uma área na sua vida que não anda, provavelmente você se vê vítima dessa área. Seja ela financeira, seja ela uma rejeição, seja uma falta de afeto. Você olha uma área da sua vida que está paralisada, provavelmente é porque você se enxerga como uma vítima da situação e da vida. A vítima também tem um sentimento de que o mundo deve algo para ela. Você já entrou num lugar onde tinha alguém que estava devendo para você? Aí você olha para a pessoa e fala, mas é sem vergonha mesmo, né? Como é que pode? Não me paga lá. Ih, eu tenho um amigo que ele tinha uma sociedade lá e tal, e o cara estava devendo para ele. E daí um dia, esse cara que estava devendo para ele, a mulher apareceu com o cabelo diferente. Ele chegou para mim, olha lá, dinheiro para ir no cabeleireiro, ela tem, para me pagar. Agora, uma vítima, ele acha, não é que alguém deve para ela, mas que o mundo deve para ela. O mundo deve para ela, o mundo deve afeto, o mundo deve abraço, o mundo deve dinheiro, o mundo deve compreensão. A vítima fala, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, nunca ninguém olha para a minha vida, nunca, as pessoas sempre viraram a costa para mim. Ele chega para Jesus e diz, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Isso é a evidência maior de uma vítima, e aquela sensação de que sempre tem alguém na minha frente, chegando na minha frente. Sabe? Enquanto eu vou, ele disse, vai outro antes de mim. A vítima é aquela que diz o seguinte, as coisas acontecem na vida de todo mundo, na minha não. Todo mundo casa, eu não caso. Todo mundo enriquece, eu não enriqueço. Todo mundo recebe a bênção, eu não recebo. Todo mundo é curado, eu não sou. Todo mundo sai de uma situação difícil, eu não saio. E eu quero dizer para você que a gente vive num mundo hoje extremamente propício, em especial no nosso país, solícito e compreensível para todas aquelas pessoas que querem viver debaixo desse signo, desse estigma, dessa marca de que eu sou uma vítima do mundo. Aliás, tem partidos políticos organizados em cima disso. Sabia disso? Não. Tem ONGs organizadas, eles arrecadam milhões e milhões para as vítimas da sociedade. Eu posso ser um bandido, um traficante, eu posso andar com um fuzil no morro, mas você precisa me compreender. Eu sou vítima desse sistema brutal chamado capitalismo. Tempo atrás, um jornalista escreveu uma matéria condenando essas pessoas aí que estavam reclamando na Barra da Tijuca, sendo assaltadas. Ele disse o seguinte, mas também elas querem ficar ostentando seus iPhones na praia, diante de pessoas que não têm condições. Coitadas daquelas pessoas, é natural, é normal que elas roubem. São vítimas. São vítimas. Tem gente que compreende. Tem gente que entende. Até isso. Até alguém que mata, até alguém que trafica ou rouba. Hoje de manhã eu pensei muito em tocar num assunto aqui
e acabei falando porque ele é muito delicado, mas eu vou falar porque tem tempo que isso está me incomodando. E se você quiser me julgar mal, é um problema seu. Eu sei o que eu estou falando, o que você entender é outra coisa completamente diferente. Mas eu tenho visto uma onda de pastores se suicidando. Você já deve ter visto isso também. Inúmeras reportagens e não tem, acho que grito de desespero maior do que esse. De alguém que está sendo tão assolado por um drama, por uma dor emocional, a ponto de querer se livrar dessa dor desesperadamente e tirar a própria vida. Isso é um ponto. Tem inúmeros pastores. Semana passada, um pastor de uma mega igreja americana se matou também, que Deus tenha misericórdia da família, da igreja, dos irmãos e todos os que estão de alguma forma envolvidos nisso tudo. Mas o problema que eu penso não é esse. O problema é o discurso de muitas pessoas que estão tratando todos os suicidas como um herói. Eles dizem o seguinte: mais um herói se foi. Mais um herói se foi. Eu ouvi de um teólogo dizendo o seguinte: os que se suicidaram, os que tiraram a própria vida, todos eles eram pessoas extraordinárias, pode acreditar. Os que não prestam são os que ficam. São os que não têm perturbação. Você compreende o que eu estou falando ou não? Eles tratam um fato errado. Eu não estou dizendo que não é dolorido, eu não estou dizendo que não é difícil, eu não estou dizendo que a pessoa não tem uma crise, eu não estou dizendo que era um grito de desespero. Tudo isso é verdade e é real. Mas eu não posso aplaudir uma atitude errada por causa disso. Porque nós estamos criando uma sociedade de vítimas. Uma sociedade, uma igreja de vítimas, que não tem poder de reação, que ao ver a dor, o sofrimento e a dificuldade, abraça ela e diz: esse é o meu fim, essa é a minha sina, eu não tenho ninguém. Eu queria, de uma maneira rápida, direta e objetiva, deixar para você 4 passos para a gente vencer esse câncer chamado vitimismo. Essa doença nos olhos, porque está na nossa maneira de enxergar a vida. Essa estrutura de pensamento que me cega, que só me faz olhar o mundo a partir da minha dor. Então eu fui rejeitado pelos meus pais, pela minha mãe, ou seja lá quem for, agora eu me relaciono com o mundo, com a vida, a partir da minha rejeição. Em qualquer relação que eu entro com a minha ferida exposta. Daí eu sou criança, eu perco um cachorro. Daí eu digo: tudo que eu amo, eu perco. Era assim com meus pais. Só que seu cachorro tinha 15 anos. Daí um dia, sua bisavó que você amava, morre. Aí você diz aí, mais uma vez a vida, me privando das pessoas que eu amo. Eu perdi minha bisavó com 107 anos. Só que você enxerga o mundo não como ele é. Você enxerga o mundo a partir da sua rejeição, do seu trauma. Isso serve para um divórcio que você teve, para um abuso que você sofreu, para uma falência financeira. Como é que a gente reage a isso? Como é que a gente se livra disso? Como é que a gente vira essa chave? Em primeiro lugar, saia desse lugar onde você está. Você pode dar um aperto na mão assim, com carinho de quem está do seu lado, diga: saia desse lugar, saia desse lugar.
Jesus disse para aquele cara, gente, porque, olha para cá, Jesus perguntou, você quer ser curado? O cara contou toda a dor dele para Jesus, toda vez suas tentativas frustradas, falta de apoio de terceiros, às vezes que ele ia chegar, outro sempre puxava o tapete dele, ele contou tudo isso, talvez em busca de compreensão. E às vezes, a vítima faz uma escolha entre ser curado e ser compreendido, ele prefere ser compreendido. Ele prefere um tapa na costa. Ele prefere um lenço. Mas Jesus quer te dar uma arma. Ele prefere, sabe, um ombro. Jesus não chegou para ele e disse, não diga, amigo, verdade mesmo que ninguém te apoia. Sabe, esses dias eu estava pregando em Nazaré também. Falaram, ele é filho do carpinteiro, ele não é filho de Deus. Alguns de nós iam olhar e falar, Jesus não tem coração, não é possível, cara. Jesus chegou para o cara, está na hora de sair desse lugar que você está. Levanta! Levanta! O chão não é o seu lugar. Essa não é uma mensagem para você sair daqui afagado, é só uma mensagem para você sair daqui chacoalhado em nome de Jesus. Isso não é uma força que vem sobre a perna daquele homem, isso é uma chave que vira na sua mente. Levanta. Eu não estou dizendo que não doeu, doeu. Eu não estou dizendo que não foi difícil, foi difícil. Eu não estou dizendo que, não, nada disso. Mas eu estou dizendo uma coisa, eu não vou ficar no chão. Eu não vou ficar mais um dia nesse lugar. 38 anos numa maca. Chegou a hora de reagir em nome de Jesus. Chegou a hora de se levantar. Sabe, as pessoas que conviviam com Davi ficaram perplexas, porque ele passou por uma dor, que certamente é a maior dor que alguém pode passar, que é a perca de um filho. Davi estava com seu filho enfermo, ele nasceu já enfermo, e a Bíblia diz então que Davi vai para o pó, vai para o chão, começa a orar, começa a clamar, as pessoas querem que ele coma, ele não quer comer, ele jejua, ele rasga a roupa, ele passa dias e dias orando, intercedendo, clamando, buscando a Deus, dizendo, Deus cura meu filho, salva minha família. Aí a Bíblia diz que ele ouve um cochicho, as pessoas estão à volta, ele falou, peraí, aconteceu alguma coisa, ele pergunta, viu, o que foi, o menino morreu? Ele fala, morreu. Mas estavam com medo de falar para Davi, sabe por quê? Falaram, ele está ruim assim? Com o menino doente, e se falar que o menino morreu, como é que ele vai estar? A Bíblia diz que quando Davi ouve que o menino morreu, a Bíblia diz que ele se levantou. Foi para casa, tomou banho, passou um perfume, trocou de roupa, comeu pão, foi para a casa de Deus, adorou. Se levantou, reagiu, não aceitou aquele lugar como um lugar definitivo. Foi fácil? Não foi. Foi complicado? Foi. Mas ele se levantou. Segundo lugar, assuma a responsabilidade pela sua vida. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Toma o teu leito. Eu gosto dessa expressão. Toma o teu leito. Ô, gente, uma pessoa que fica algumas semanas numa cama, num hospital,
ela normalmente sai do hospital com a recomendação de fazer fisioterapia. Perdeu muita massa, vai ter dificuldade de ter os movimentos e tal. Jesus não chega para o cara e diz, segura na minha cacunda, vamos que eu vou junto. Me dá aqui sua maca que eu levo, até você ir se acostumando. Jesus disse, levanta, toma o teu leito. Sabe o que faz uma vítima se perpetuar nessa narrativa de vitimização? Falta de assumir sua responsabilidade pessoal. Sabe por que eu bebo, pastor? Porque meu pai era assim. Meu avô era assim. Mas pastor, não é? Sabe por quê? Eu não aguento, eu vejo um rabo de saia. Eu não aguento, mas... Eu não aguento, eu fui criado assim. Meu avô não podia ver um rabo de saia. Meu pai também, meus tios, é tudo assim, minha família é tudo assim, é por isso que eu sou assim. Então eu tenho um discurso pronto para justificar o meu adultério. Não é responsabilidade minha, é responsabilidade dos meus tios. Não é responsabilidade minha, é responsabilidade do meu avô. É responsabilidade do meu pai. Mas Jesus está dizendo, você quer mudar de vida, você quer se levantar, você quer ser curado, assuma a responsabilidade pela sua vida. Tome o teu leito. Há pessoas que abraçam maldições familiares como um estigma, doenças familiares. Essa depressão nos acompanha há 4 gerações. Vovó morreu de desgosto também. Era outro nome, pastor, mas hoje a gente sabe o que é. Eu sou assim por causa de vovó. Sou assim por causa dela. Eu tenho já uma muleta pronta para te apresentar. Sabe por quê? Porque daí, no dia que você me pegar mal-humorado, mal-humorada, dando coice em todo mundo, não olhando na cara dos outros, sendo estúpido, você vai ter que me entender. Afinal de contas, eu tenho uma dor grande. Você não sabe o meu passado. Já ouviu pessoas assim? Você não conhece a minha história. Não quero conhecer. O pouco que eu conheço já é assustador demais para mim. Resolva os seus conflitos, levante-se do chão e comece a andar, tomando o teu leito. Você não precisa, eu estou falando isso na autoridade do nome de Jesus, você não precisa repetir a história dos seus pais. Você não precisa. Você não precisa, assuma a sua responsabilidade. O casamento deles não deu certo, que pena, o meu vai dar. Se minha avó, minha mãe, meu tio, minha tia, meu bisavô nunca estudaram, nunca progrediram, que pena, que difícil, eu vou crescer em nome de Jesus. Minha vida vai dar certo em nome de Jesus. Terceiro lugar, volte a viver. Volte a viver. Você pode dizer isso? Diga, volte a viver. Levanta, toma o leito e anda. Um dos testemunhos mais extraordinários que eu já ouvi, o testemunho da Joyce Meyer. Talvez a pessoa que mais venda livro, pastora americana com maior abrangência ministerial no mundo, tem instituições de caridade no mundo todo, apoia crianças, enfim, tem um ministério maravilhoso, tem uma igreja para milhares e milhares de pessoas. Uma mulher que foi estuprada pelo próprio pai. Não foi um vizinho, o avô, um padrasto, não, foi o pai dela. Mais de 200 vezes. O seu pai, a figura de proteção, a figura de ajuda, a estuprou por centenas de vezes. E a Joyce conta que durante anos e anos da sua vida, ela paralisou a sua história. Ela teve um casamento que não deu certo.
seu ministério não acontecia, porque ela enxergava o mundo a partir do seu trauma, do abuso que ela viveu. Mas quando ela conseguiu olhar para a vida por um outro prisma, uma chave virou na vida dela. Ela teve a bênção de poder se casar novamente, de ter um ministério lindo e maravilhoso, de ter novos amigos, quando ela resolveu voltar a viver. A vida é curta demais para você paralisar a sua história por causa de um trauma, um tropeço, uma pedra, um abuso. Ninguém está falando que vai ser fácil. Deixa eu dizer uma coisa para você. De vez em quando vai faltar força nas pernas para você andar. De vez em quando você vai ter que rastejar. De vez em quando você vai ter que correr para alguém dizendo, cara, você só não me ajuda aqui a dar uma apoiadinha aqui? Um pouco, você não podia orar por mim, você não podia, sabe? De vez em quando vai ser assim, mas pode acreditar, Deus te quer andando, caminhando, avançando, prosseguindo em nome de Jesus. Não deixe um relacionamento que não deu certo paralisar sua vida e sua história. Vire a página desse divórcio, esse negócio que não prosperou, a sua infância de dor, de dificuldade. Olha, esse mesmo Davi que se levantou, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que quando ele voltou para casa, ele consolou Batseba e fez outro filho com ela. E a Bíblia diz que nasce Salomão, o sucessor do trono, o rei mais sábio da história, o homem que escreveria Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e alguns dos Salmos. O homem que, quando Jesus iria falar de alguém glorioso, iria se referir a ele. O homem que construiu um templo para adoração a Deus, veio porque Davi resolveu voltar a andar, voltar a viver. Quantos Salomões ainda não nasceram na sua vida, na minha vida? Porque a gente resolveu fazer de uma perda, de uma dificuldade, o nosso enredo, a nossa trilha sonora. Deus tem coisas lindas à sua frente. Deus tem uma história nova na sua frente. Mas em nome de Jesus, você precisa voltar a caminhar. Quarto e último lugar. Você quer vencer o vitimismo? Mantenha-se vigilante. Mantenha-se vigilante. Jesus encontra-se com o cara depois, lá no templo, no verso 14, e diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe, o vitimismo tem um alto grau de reincidência. Eu estou fazendo exames constantes, porque essa leucemia que eu tive, ela tem um grau de reincidência. E você precisa estar monitorando o tempo todo, estar vigiando, estar olhando, estar vigilante, para cuidar, para ter atenção. E o vitimismo é assim. Voltar para ele é fácil. Voltar a olhar para a vida em cima da minha dor é fácil. Então cuidado. Se você voltar a andar, lembre-se constantemente que o chão não é o seu lugar. Eu quero terminar dizendo para você que, como pastor, eu já ouvi e ouço tantas histórias, e eu tenho prazer e um privilégio de poder ajudar pessoas com as suas dores, com seus traumas, com seus abusos, com suas dificuldades. Óbvio que dentro daquilo que nos é possível,
Mas às vezes eu vejo uma história contada de uma forma e eu, olhando de fora, eu digo, essa história poderia ser contada com uma outra trilha sonora. Essa história poderia ser contada de um outro jeito. Essa história poderia ser contada de um outro aspecto. Deixa eu dizer para você, eu comecei aqui a minha mensagem contando sobre a minha vida e tudo que eu falei, acredite, tudo, as duas histórias, tudo era verdade. Tudo. Morar na casa de parente é horrível. Mas eu preciso escolher, eu vou olhar isso ou vou dar atenção a alguém que abriu as portas para me ajudar num momento difícil. Sabe, a gente precisa resolver aonde vai estar o nosso foco, aonde vai estar a nossa atenção, porque tudo aquilo que a gente focar e der atenção vai começar a crescer, vai começar a tomar proporções gigantescas, força dentro de mim. E o Senhor hoje te convida a olhar para a sua história e mudar a sua narrativa. Talvez até aqui você tenha escolhido uma trilha sonora de dor, de drama, de abuso, de rejeição, de depressão, de enfermidade, de miséria, de dor. Mas em nome de Jesus, eu quero que você vire esse disco e coloque uma trilha sonora de superação, de prosperidade, de cura, de vitória, de vida abundante. Em nome de Jesus. Uma das atribuições que Deus deu para Adão foi de dar nome para as coisas. Falou, Adão, dê nome para os animais, dê nome para tudo. E Adão chamou o elefante de elefante, a girafa de girafa, olhou para Eva e disse, essa é osso do meu osso, é mulher. Foi ele quem foi dando o nome. Eu quero que você mude o nome disso que você está chamando de desemprego, de dificuldade financeira. Você pode chamar de eu estou aguardando uma promoção. Eu quero que você chame esse momento de enfermidade que você está vivendo de um teste para um grande testemunho. Eu quero que você chame essa tempestade familiar de uma oportunidade de poder ajudar e estender a mão para outros que lá na frente vão te procurar, porque passarão por uma tempestade, e você vai poder dizer, é possível vencer, eu e a minha casa vencemos isso com a ajuda de Deus. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa é a palavra que eu queria deixar para o seu coração hoje. Eu queria que você saísse daqui sem muleta hoje. Sem desculpa. Eu queria que você saísse daqui hoje chacoalhado pelo Espírito Santo. Eu sei que muitas coisas que eu falei aqui te incomodam. E me incomodam também. Porque a gente já tem uma trilha sonora pronta. Porque a gente já mentiu tantas vezes para a gente mesmo. Que a gente já tem um discurso pronto. Mas é um discurso que nos mantém no chão. Mas é um discurso que nos paralisou. E hoje Deus quer te ver andando em nome de Jesus. Fica de pé, a gente vai orar.